Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um evento do Instituto Racine. Meu nome é Rafael Boiati, sou farmacêutico, coordenador de cursos e docente do Instituto Racine. E hoje desejo boas-vindas a vocês e à nossa palestrante para a palestra sobre perfil farmacoterapêutico e toxicológico dos medicamentos utilizados na minimização do impacto da pandemia de Covid-19. E hoje tenho a honra de compartilhar deste evento com a nossa também docente do Instituto Racine, Paula Carpes. A Paula é farmacêutica e advogada, graduada pela Universidade Católica de Santos, mestre em toxicologia e análises toxicológicas pela Universidade de São Paulo, especialista em direito penal econômico pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, perita toxicologista no Laboratório de Perícia Farmacêutica e Toxicológica de Perícia Judicial no âmbito civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região de São Paulo. Especialista para orientações toxicológicas no Juizado Especial Criminal de Santos, membro da Sociedade Brasileira de Toxicologia e da IBA, Academia do Esporte e Confederação da Adolescência e Juventude Ibero-América, Itália e Caribe, docente da Universidade Católica de Santos e no Instituto Racine. Paula, eu não sei se o meu francês saiu bom aí, mas enfim, falei o nome da instituição. Bem-vinda, muito obrigado mais uma vez pelo aceite ao convite em participar de mais um evento do Instituto Racine. Eu que agradeço, a honra é minha em falarmos sobre esse tema tão importante, né, para o farmacêutico, dividir com você, né, essa conversa. E é uma alegria muito grande por ser docente da Racine, estar aqui no evento da Racine. Eu espero que tenhamos um bom momento aqui juntos, discutindo, tem um pouquinho de conversa farmacêutica e toxicológica também. É um prazer, o prazer é todo meu. Obrigado, Paula. Bom, a palavra é sua. Se você quiser compartilhar a sua tela, a apresentação, fique à vontade, tá? Eu vou compartilhar. Então, o assunto que nós vamos trabalhar hoje é o perfil farmacoterapêutico e toxicológico dos medicamentos utilizados na minimização do impacto da pandemia de Covid-19. Eu começo aqui fazendo uma breve linha do tempo da pandemia, né, um breve histórico da pandemia do ponto de vista da farmacoterapia para a Covid-19. Foi extremamente dinâmico o ano passado, né, para a ciência como um todo, onde, a partir do momento que teve-se a notícia de que estávamos vivenciando uma pandemia, a qual estamos ainda atravessando, e sem muitas perspectivas, apesar de 1 ano e 2 meses de pandemia aqui no Brasil, nós tivemos um grande avanço da ciência, né, que é o que se espera mesmo, né, de profissionais, pesquisadores sempre comprometidos, sempre engajados e que constantemente estão trabalhando e no momento que mais precisa, a ciência, juntamente com os seus pesquisadores, responde prontamente. Né? E então eu trago aqui um breve histórico da farmacoterapia. Aqui eu não incluo as vacinas nem medicamentos biológicos. E aí, tudo começou em dezembro de 2019, quando a OMS recebeu um alerta de vários casos de pneumonia em Wuhan, na China. Em janeiro de 2020, a China, então, identifica o vírus, coronavírus, SARS-CoV-2, como sendo o agente etiológico, como sendo o nexo causal entre aqueles quadros em grande escala de pneumonia, um crescimento exponencial de pneumonia,
com o seu agente etiológico. Então, foi nesse momento que o coronavírus foi identificado. No final de janeiro, em 30 de janeiro, a OMS declara emergência de saúde pública. Em 26 de fevereiro, aqui no Brasil, nós temos o paciente número 1 identificado com coronavírus. Foi, então, a partir de 26 de fevereiro que o Brasil, que até então apenas ouvia falar da pandemia, ele, então, inicia a vivenciá-la. Eu lembro que muitos falavam que a pandemia estava na China e que jamais viria para cá, depois passou para a Europa, e também não chegaria, não teria como chegar aqui no Brasil. Não somente chegou, como se instalou, e atualmente nós somos o celeiro de variantes de coronavírus. Tá? Então, isso foi a partir de 26 de fevereiro. Em março, em 11 de março, a OMS reconhece a situação da infecção como pandemia. Então, foi realmente um pânico geral, porque algo que estava na China e que parece ser tão distante, inclusive geograficamente, de repente a OMS precisa, talvez até tardiamente, reconhecer isso como pandemia. No dia 18 de março, vejo que foi extenso, março foi muito agitado. Em 18 de março, 2 medicamentos já muito conhecidos, cloroquina e hidroxicloroquina, são anunciados pelo governo francês como terapias promissoras. No dia seguinte, no dia 19, a Itália apresenta os primeiros resultados com a terapia por tocilizumab. No dia 22, os Estados Unidos informam os primeiros resultados com terapia por remdesivir. E no dia 23, o Brasil anuncia a produção em massa de cloroquina pelos vírus. No dia 3 de abril, então, a Austrália apresenta os primeiros resultados com a terapia por ivermectina. No dia 15, a Itália autoriza estudos com heparina e enoxaparina sódica. A Pfizer divulga estudos sobre a associação da azitromicina com cloroquina e hidroxicloroquina. Então, nós já temos aqui um avanço negativo, porque até então cloroquina e hidroxicloroquina bastavam, né? Eram extremamente promissoras, conforme o governo francês colocou aqui no dia 18 de março. Menos de um mês após, já fala-se em associação da azitromicina com esses medicamentos. No dia 17, a She divulga o primeiro estudo com a terapia por dexametasona, e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações anuncia em segredo total um novo medicamento que depois nós viríamos saber que se tratava aí da nitazoxanida. Em maio, dia 5 de maio, o Japão anuncia o medicamento favipiravir. No dia 26 de junho, a Fiocruz anuncia resultados com o medicamento da Clascavir, e depois vieram algumas associações de terapia com esse medicamento. Em 15 de julho, a medicina da USP anuncia o uso da colchicina, e em setembro, no dia 5 de setembro, hospitais na Califórnia anunciam o uso de associações de vitamina C, prednisolona, azitromicina, zinco e enoxaparina. Eu só esqueci de mencionar, aqui voltando um pouquinho aqui em cima, que em março, já no início aqui de março, álcool em gel 70, uso de máscaras são recomendados, e a vitamina C já integra o kit COVID, que até então não era o kit COVID que existe agora, né? Era o kit COVID que era álcool gel, vitamina C, o zinco estava vindo para somar esse kit, mas ainda em alguns lugares não tinha zinco, e também as máscaras. E é claro que isso era um pacote fechado, um kit de fato.
E aí também recomendava-se aí a associação com cloroquina ou hidroxicloroquina, que hoje, né, no kit COVID atual já tem cloroquina, hidroxicloroquina, ou então não é ivermectina, mas tem algum medicamento junto com vitamina C, né, junto com outros medicamentos. Então, como nós podemos perceber, essa linha do tempo é extensa. Por que nós temos uma diminuição? Março foi vários anúncios de estudos, abril idem, mas se nós repararmos, tem uma diminuição aqui, uma desaceleração de medicamentos ao longo dos meses. E aí, a partir de setembro, praticamente não temos mais nada. Por quê? Porque a partir de julho já iniciou o protocolo de vacinação. E por que eu estou falando isso agora? Porque se nós estamos hoje nessa situação de pandemia, é a pandemia pelo coronavírus, SARS-CoV-2, certo? Muito bem. Só que nós já tivemos a SARS-CoV-1, nós já tivemos a MERS, existem vários tipos, várias cepas de coronavírus, né? E aí, qual é o mesmo erro que nós caímos aqui nesse período em que houve uma desaceleração de propostas de terapia? O mesmo erro que lá atrás aconteceu. Quando teve surto de MERS, teve surto de SARS-CoV-1, no mesmo formato, a pesquisa, a ciência recebeu verba, né? Todos os esforços foram direcionados para conter essas cepas. No entanto, não passou para a pandemia, não evoluiu para o estágio de pandemia. Foram localizadas e rapidamente controladas, diferente de agora. E se a gente fizer um apanhado aí na nossa memória em termos de história dos medicamentos e da farmácia, as situações, os novos medicamentos aparecem devido à demanda, devido à necessidade, mas a partir do momento que você tem a cura, ou pelo menos o controle disso, as pesquisas não continuam. E foi o que aconteceu com a SARS-CoV-1, foi o que aconteceu com a MERS. Porque a maioria desses medicamentos que eu trago aqui nessa linha do tempo foram utilizados lá atrás. Só que como houve controle, o financiamento foi paralisado para dar continuidade à pesquisa. O laboratório, os centros de pesquisa, né, já voltaram à sua rotina, fazendo outros tipos de análises, outros tipos de pesquisas, e não deram continuidade. Então, se nós estamos patinando hoje, é por conta dessa história que não acabou, que essa história foi interrompida porque, por um lado positivo, houve o controle, mas, por outro, deveria ter continuado. Talvez não estaríamos hoje nessa situação. Agora, o mesmo erro aconteceu aqui, porque a partir de setembro nós vamos ter um grande lapso que só volta a ter anúncio de algum outro medicamento em dezembro, final de novembro. Tá? Então, não deveria ter parado em momento algum, apesar do anúncio da vacina. Tá? Então, isso é uma reflexão que nós temos que fazer enquanto comunidade acadêmica, comunidade científica, de que trabalhar no sentido da prevenção é muito melhor do que trabalhar de forma desesperada e frenética 24 horas por dia, tentando remediar. Né? Aquele velho ditado, mais vale prevenir do que remediar, e é o que está acontecendo agora. Então, esse ritmo frenético de infecções por SARS-CoV-2 exige uma resposta rápida da ciência, e é por isso que nós chegamos no reposicionamento de fármacos, que foi o que eu acabei de mostrar na linha do tempo. Então, todos esses medicamentos não são medicamentos para COVID-19, não eram medicamentos para SARS-CoV-1 ou tampouco para MERS. São medicamentos que é utilizado para malária, né? Por exemplo, é utilizado para
lúpus, são medicamentos que são utilizados para outras doenças, para outras finalidades, mas que, na tentativa, mas com a demanda grande, né, tentando evitar iniciar estudos do zero, porque parece inviável você iniciar estudos do zero, pensar numa nova molécula. Até final de dezembro, não pensávamos em nova molécula, né? Todos os esforços foram para o reposicionamento de fármacos. Por quê? Porque é muito mais rápido se você tiver um medicamento já pronto, passados pela fase pré-clínica, clínica, aqui no Brasil já aprovado, registrado pela Anvisa, economiza-se muito tempo com isso, né? E aí, nessa tentativa de reposicionamento de fármacos, hoje na plataforma Clinical Trials, nós temos mais de 5.000 estudos registrados, né? Todos voltados para a Covid. E aí, é muito mais fácil você buscar um candidato, né? Em que você já tem essas fases aprovadas, do que você buscar do zero iniciar, sendo que tem uma pandemia batendo as nossas portas, com um número acelerado e crescente de infecções, com um número acelerado e crescente de mortes, né? Então, parece muito mais óbvio. As vantagens, né? Economia de tempo e dinheiro, partes de informações como testes de segurança pré-clínica e clínica já resolvidos, né? Já registrados, protocolos de formulação já estão prontos e procedimento para produção em larga escala já está definido. Então, basta apenas direcionar para a situação do momento, né? E aí, essa técnica de reposicionamento, essa estratégia, na verdade, de reposicionamento de fármacos não é novidade, né? Nós temos aí, eu trago apenas 2 exemplos aqui, que é o sildenafil, né, que foi originariamente desenvolvido para doenças cardíacas e hoje utilizado para disfunção erétil, e a zidovudina, que foi inicialmente desenvolvida para câncer e hoje integra o coquetel HIV, né? Então, temos vários tantos outros exemplos de sucesso nesse reposicionamento de fármacos. Mas, até o momento, tivemos esse sucesso para a Covid-19? Me parece que não. Além de ter uma série aí de documentos já prontos, nós temos também a inteligência artificial atuando a nosso favor. Então, esse é uma parte aí, né, uma pequena apresentação desse estudo que foi conduzido na Universidade de Ohio, e que fala da inteligência artificial buscando o reposicionamento de fármacos, né? Então, a partir de um grande banco de dados, com todas as informações sobre as moléculas dos medicamentos, quais são as terapias que são indicadas, mas a inteligência artificial faz o trabalho de muitos pesquisadores, né? Então, o robozinho trabalha constantemente, muito rápido, muito mais rápido do que nós, e de acordo com todos os dados da molécula, fisicoquímica, relação estrutura-atividade, uma série de informações, ele consegue prever quais outras possíveis aplicações esses medicamentos têm. Então, isso também está sendo utilizado, tanto que esse foi um dos artigos científicos gerados. Esse eu trouxe o mais recente, que foi de janeiro desse ano, e que fala, né, um estudo bastante interessante, mostrando todos os detalhes dessa inteligência artificial trabalhando para buscar não novas moléculas, mas novas aplicações para a molécula já existente, que é o reposicionamento de fármacos. Bem, o que nós sabemos até o momento sobre o quadro infeccioso? Sabemos que o vírus desencadeia intensa inflamação pulmonar, né? Intensa inflamação pulmonar, que isso é a SARA, né? A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, e que também gera trombo.
Então, há vários estudos já demonstrando trombos formados no mesmo momento em que a inflamação pulmonar está acontecendo. Então, não sabe se ainda qual desencadeia quem primeiro. Provavelmente é a inflamação dos pulmões que acaba, né, dando início aí, a partir do momento da entrada do vírus nas células, promovendo a cascata inflamatória, e aí o trombo é uma consequência disso, né? Tem estudo mostrando trombos nos vasos sublinguais, então não são apenas nos grandes vasos, e sim também nos vasos de pequeno calibre, que é o que eles chamam de microtrombos. A SARA leva à intubação, né? Que a necessidade é o que mantém as pessoas vivas, mas nós estamos vendo, depois de um pouco mais de um ano de pandemia, nós estamos vendo que 80%, 70% a 80% das pessoas que precisam da terapia intensiva, que precisam da intubação, vão a óbito, né? Infelizmente vão a óbito. E aí, essa junção aqui da SARA e trombo são as formas graves da doença, né? Porque nem todo mundo tem sintomas. E aí foi incrível quando a ONU, né, a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas, desculpem, coloca que quem é assintomático não transmite. Então, parece que informações que nós já sabemos de muito tempo, né? Claro que quem é assintomático não tem sintomas, mas tem carga viral. É uma carga viral possivelmente mais baixa, não quero dizer que seja mais baixa, mas tem vírus, né? E principalmente para uma pessoa dos grupos aí vulneráveis, isso pode ser fatal, né? Então, foi uma sucessão de informações equivocadas, de informações que sempre já estavam, né, pacificadas na história e da ciência e que, de repente, mudou, tá? Então, as formas graves da doença geram sequelas como fibrose pulmonar, miocardite, que vai levar a arritmias, aí tem todo um desdobramento patológico disso, e danos neurológicos, né? Logo no início, eu estou acompanhando a pandemia desde o início. Semanalmente eu tenho um quadro de toxicologia na Rádio Jovem Pan. Então, semanalmente eu levava não novos, mas o reposicionamento de algum fármaco, né? Então, eu tenho conseguido acompanhar de perto a pandemia no tocante aos medicamentos, principalmente a toxicologia desses medicamentos, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, logo no início, eu vi artigos relacionando a infecção, né, nas suas formas graves, com danos neurológicos, dizendo que, a partir do momento que os pulmões estavam saturados, o coronavírus tinha a capacidade de migrar para o cérebro e se instalar no tronco encefálico, que é o local no nosso cérebro responsável pelo controle, né, o controle da respiração. E aí, inclusive, isso é sugerido, que apesar dos pulmões estarem intensamente inflamados, mas ainda tem a questão do controle lá no tronco encefálico, que está comprometido, está com infecção, está com a presença de coronavírus, e aí esse controle fica descontrolado, né? E aí, pessoas que foram a óbito lá no início da pandemia tiveram, né, localizados pontos aí de infecção no tronco encefálico, tá? Então, são coisas que a gente vem conhecendo ao longo do tempo, é um grande quebra-cabeças e que a gente ainda não sabe de muitas coisas, né? Porque senão já teríamos controlado essa pandemia, por óbvio. Então, e aí também essas arritmias que levam, direta ou indiretamente, né, também a uma sequela de danos renais. Então, isso é o que nós sabemos até o momento do quadro infeccioso. Dentre todos esses medicamentos que eu mostrei para vocês, trouxe a maioria deles,
A cloroquina, alguns são medicamentos eleitos, tanto no SUS quanto nos grandes hospitais particulares, tá? Então, tem aqui cloroquina, numa dose de ataque, 900 miligramas, sempre com associação com azitromicina. Aí vem aquela máxima, né? Mas azitromicina é antibiótico, por que vai ser utilizado para tratar um vírus, né? Pois é essa pergunta que não cala nunca, né? Tá aí. Azitromicina em associação. Nitazoxanida, 500 miligramas de 12 em 12 horas por 3 dias, uma dose de 1 grama aqui de azitromicina como dose de ataque. Ivermectina, dexametasona, enoxaparina sódica. Então, o que tentou-se fazer aqui? Já que nós sabemos que o vírus causa intensa inflamação, também é pacificado que ele gera problemas vasculares, gerando trombos, né? Então, tentou-se utilizar um corticoide, que esse corticoide muda, tá? Um corticoide, normalmente é uma dexa, mas pode ser prednisolona, ou aqui metilprednisolona, prednisona, também tem artigos em todos esses. Um anticoagulante, né, enoxaparina sódica, que é uma heparina de baixo peso molecular, é mais segura em relação à heparina. E cloroquina, nitazoxanida e ivermectina realmente não tem sentido, tá? Não tem sentido, porque apresentaram bons resultados, mas não foram confirmados lá na SARS-CoV-1, principalmente, e na MERS também. Então, partiu-se daí, mas não tem motivo nenhum. Aliás, nenhum desses, nenhum de todos os medicamentos que estão sendo cogitados, nenhum tem nenhuma comprovação científica. Estamos até agora patinando. Agora, o que é certo é o seguinte: as doses são tóxicas. É extremamente preocupante essas doses, que são sempre acima das doses terapêuticas, então isso é um ponto. Já está muito próximo, ou já está, para alguns medicamentos, em dose tóxica. O tempo elevado de tratamento é outra grande preocupação, porque as pessoas estão usando erroneamente para prevenção. Hoje, se você tem um pouco de coriza, um pouco de dor de cabeça, e vai ao médico, o médico vai passar o protocolo COVID para você, que normalmente tem sido ivermectina, com azitromicina e um anticoagulante. Então, e aí você não vai fazer lá o teste de laboratório, não está com COVID, mas você está tomando, tá? Então, as pessoas, eu conheço pessoas que tomam de forma preventiva todo dia ou toda semana, né? Então, essa questão é extremamente problemática, né, em termos de toxicologia. Tanto que já temos notícias de indicações de transplantes de fígado, nenhuma evidência científica, e aí as pessoas estão tomando, e os médicos estão recomendando. E aí tem, para alguns medicamentos, o ideal é que seja preventivo, ou então nas fases iniciais da doença. Então, e nós não temos nada, nenhuma evidência científica. Se nós formos ver, eu coloquei todos aqui que estão, eu falei no slide anterior, todos têm toxicidade, a maioria deles, todos eles, são hepatotóxicos. Nós temos aqui a cloroquina e hidroxicloroquina, que é cardiotóxico, retinotóxico, porque o seu metabólito desetilcloroquina tem tropismo, ele causa lesões na retina. Enoxaparina sódica leva a sangramento. E assim, isso depende da dose, isso depende do tempo de tratamento. Corticoide, já sabemos há muito tempo que é nefrotóxico, todos eles, tá? Então, é extremamente importante que, na situação atual, que nós não temos nenhum medicamento, que realmente as terapias e os sintomas precisam ser controlados, mas igual
na toxicologia, nós temos poucos antídotos na toxicologia, né? Então, na falta de antídoto, você precisa controlar sinais e funções vitais. Então, na COVID, penso que seja a mesma coisa, seja a mesma situação, porque nenhum desses medicamentos melhora o quadro. Qualquer anti-inflamatório vai melhorar qualquer quadro inflamatório, né? O problema, então, o anti-inflamatório e, no máximo, o anticoagulante seriam os mais indicados, tá? Seriam os mais indicados. No mais, e apenas para controlar, como qualquer outro controle que é feito para qualquer outra doença, na falta de um antídoto, na falta de uma indicação médica específica, tá? Apenas dando suporte à vida. E aí, a revista The Lancet publicou recentemente a necessidade de monitoramento de pacientes diabéticos. Não que outras comorbidades também não tenham problemas. Sim, tem problemas. Mas, especificamente dos diabéticos, já tem um estudo robusto da The Lancet que fala que os pacientes diabéticos, naturalmente, têm risco de danos aos vasos sanguíneos, e aí nós vemos que a COVID-19 gera danos vasculares. Também, naturalmente, tem problema de retinopatia. Então, e também o uso de cloroquina e hidroxicloroquina deve ser muito bem avaliado a sua necessidade, né? Já que é um protocolo que está sendo utilizado no SUS e nos demais hospitais. E danos nos rins, né? Nos microvasos renais, então danos nos órgãos, isso já é do paciente diabético, e também nós vemos aí que tem a possibilidade, principalmente pelo uso de anti-inflamatórios, da nefrotoxicidade, tá? E aí orienta o seguinte, avaliar constantemente a função renal desses pacientes, e aí é por minha conta, não é da The Lancet, mas fazer monitorização terapêutica. O que é monitorização terapêutica? Nada mais é do que a monitorização terapêutica em relação aos medicamentos que ele usa para o controle da diabetes. Porque em um quadro de COVID, tá? Em um quadro de COVID em que o organismo vira uma montanha-russa, é extremamente necessário que o paciente diabético que usa cronicamente um medicamento, que ele seja monitorado na sua dose posológica. Às vezes vai ser necessário fazer um ajuste da dose em relação à situação clínica que ele apresenta no momento, tá? Então, na toxicologia, a monitorização terapêutica é vital, é de extrema importância para aqueles que estão iniciando uma terapia ou para esses que fazem uso de terapia crônica, como é o caso de pacientes diabéticos. E aí, como não temos nenhum reposicionamento de fármacos com sucesso, o desafio passa a ser, a partir de agora, o que tentou evitar lá atrás, mas não erroneamente, mas por uma questão estratégica, né? Lançou-se mão do reposicionamento, mas talvez devesse ter tido mais atenção para o desenvolvimento de novos fármacos. A Covid tem sido uma pandemia, acima de tudo, política, né? Onde quem levasse o primeiro nome do medicamento ganharia pontos, estaria reeleito aí nas próximas eleições. Então, politizar a pandemia é o pior erro que tem, né? Porque você ignora todo o resto. Então, se de repente algum medicamento de reposicionamento de fármaco tivesse resultado, né, para que então a indústria, os grandes centros de pesquisa perderiam tempo e dinheiro buscando um novo medicamento, né? O problema já estaria solucionado. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, a partir de agora, então, o desafio é desenvolver novos fármacos do zero, né, que sejam seguros e eficazes do ponto de vista da toxicologia. Então, para isso, tem que fazer uma avaliação do risco e do perigo, e aí nós temos vários protocolos aqui, né, então, principalmente o Red Book, que é o Risk Assessment,
elaborado pelos Estados Unidos, então tem que se basear nesse conhecido como Red Book, o Risk Assessment. E aí começa uma série de estudos de toxicidade de dose única, toxicidade de doses repetidas, toxicidade reprodutiva, genotoxicidade e carcinogenicidade. Aqui na toxicidade reprodutiva, não queremos correr o risco de desenvolver um novo medicamento igual a talidomida, né? Não queremos correr esse risco. E aí, por isso, que já vem aqui estudos de toxicocinética, ou seja, absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Porque o problema da talidomida foi na biotransformação, né? Então, e aí não queremos correr esse risco de termos aí esse problema novamente, porque nós vamos ter a necessidade de um novo medicamento em um curtíssimo período de tempo. Então, muitas vezes os protocolos toxicológicos são ignorados em parte, no todo não, mas são ignorados em parte. Então, mais uma vez, fica evidente os esforços conjuntos entre as indústrias farmacêuticas e as universidades, né, nas pesquisas. Então, universidade e indústria farmacêutica têm que cada vez mais caminhar em parceria, porque esses estudos de longo prazo, né, que leva-se mais tempo e que tem estudantes, aí grandes estudantes de mestrado e doutorado que têm tempo para desenvolver, isso a universidade faz. Outras análises que requeiram mais agilidade, as indústrias podem fazer, né? Então, essa parceria de indústrias, grandes centros de pesquisa, universidades, são mais do que necessárias, está mais do que óbvia essa necessidade, né? E aí, aqui, estudos de tolerância local, e aqui, relação estrutura-atividade. Tem programas para avaliar a relação estrutura-atividade, né? Tem inteligência artificial para isso. E aí, você na maioria das vezes, pode começar com a relação estrutura-atividade, ele já vai te dar vários nortes, várias informações, tá? E aí, os demais estudos, e assim, abrindo um parênteses, são estudos não clínicos, tá? Então, esses são estudos obrigatórios de fase pré-clínica, ou seja, não é da fase clínica, fora ainda a fase clínica, tudo bem? E aqui um gráfico só para mostrar o seguinte, muitas vezes nós achamos que uma dose única de um medicamento, ou então numa exposição aguda, né, numa intoxicação aguda, é o pior quadro que você pode ter, né? Então, parece óbvio, se eu me exponho a uma grande quantidade, a uma alta concentração, eu vou ter rapidamente uma alta concentração plasmática e que aí, então, eu vou ter sintomas relacionados a isso, né? Como dizia Paracelsus, não há diferença entre veneno e medicamento, o que diferencia apenas a dose, e isso é uma máxima, e é verdade, né? Mas essa dose, né, de um medicamento que pode ser o veneno, ela pode ser alcançada aos poucos, nas doses repetidas. E aí a gente vê aqui pelos gráficos que as doses se assemelham aqui a uma alta concentração numa exposição única, né, numa exposição em 24 horas, que é o que caracteriza também uma intoxicação aguda, tá? Então, essa questão das doses são extremamente preocupantes, porque nós vamos ver doses repetidas e a longo prazo no quadro de pandemia pelo coronavírus, né? Onde as pessoas estão muito mais focadas na prevenção do que no tratamento, um tratamento que não existe. Mas se você está no hospital, numa condição em que precisa de um tratamento e os hospitais estão adotando protocolos, ainda que desnecessariamente, mas é óbvio que isso vai ser administrado, né? O paciente não vai nem ter possibilidade de escolha muitas vezes. Agora, fazer de forma preventiva, e essa prevenção retrata-se em longo prazo também, nós vamos ter intoxicação da mesma forma como se estivéssemos sido expostos em característica com intoxicação aguda, ou uma alta concentração
em dose única ou no intervalo de 24 horas, repetidas doses no intervalo de 24 horas. Aqui, essas doses repetidas, né, pensando preventivamente, a gente vai entrar em cronicidade, ou seja, acima aí de 3 meses seguramente. E aí, além de ter que seguir todos aqueles protocolos, aqueles estudos toxicológicos iniciais, nós temos também como, né, nós vamos nos guiar aqui tanto pelas boas práticas de laboratório em âmbito nacional, quanto também pelo que preconiza a OECD e a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, nós temos que seguir, todo e qualquer novo medicamento, ele precisa seguir essas diretrizes, tá? E aí, aqui eu termino falando de um pedido emergencial que foi feito para a Anvisa, salvo engano, semana passada, ou semana retrasada, de dois anticorpos. Aqui é um medicamento biológico, né, e que já está aprovado pelo FDA, que é o bamlanivimab e o etazevimab. São anticorpos oriundos de um plasma convalescente, ou seja, né, de alguém que já teve a infecção. É indicado para infecção leve a moderada, mas que tenha risco de progressão pela dosagem da carga viral. Foi feito um ensaio clínico de fase 2, duplo cego randomizado, onde o número de participantes foi em 465. Cada grupo recebeu doses diferentes e também receberam, né, 156 deles receberam placebo. E o resultado foi uma eliminação viral em 11 dias, isso todos, inclusive para placebo. Mas eles destacam, o artigo ressalta que não houve progressão da doença. O pedido emergencial foi da Eli Lilly, né, que é uma farmacêutica, da Lilly Farmacêutica, e aí eles ressaltam que não houve, apesar de ter eliminado todos juntos o coronavírus em 11 dias, mas não teve progressão da doença. Veja, é algo promissor? É algo promissor, mas até o momento não é nada que a gente possa falar que encontrou o medicamento. Então, nós estamos caminhando muito lentamente, tá? Nós estamos caminhando muito lentamente e a pandemia continua acelerando, né? O número de mortes continua. Então, é bastante importante, né? Aqui, inclusive, fala, olha, olha, aqui os locais mais contaminados são os que estão, né, com o azul mais escuro. Então, nós temos ainda grande parte, né, Brasil completamente, né, com alta concentração de contágio, né? Temos aí informação da Fiocruz de que 68 cepas já foram identificadas, né? Então, realmente, nós somos aí um berçário de novas cepas. E se faz extremamente importante que não haja interrupção, não haja nenhum intervalo na vacinação. Temos algumas vacinas, o portfólio aumentou, né, é extenso de vacinas, e é realmente necessário que não haja, que não possa ter nenhum intervalo, né, e que seja o mais rápido possível, que as idades mais, né, as pessoas de menos idade também sejam vacinadas o mais rápido possível, o quanto antes. E, muito obrigada. Olá, é isso aí. Bom, parabéns pela apresentação, parabéns pela explanação. Acho que extremamente rico, extremamente proveitosas, né? Essas informações super atuais, super novas que a gente possui na literatura, os artigos que você trouxe, né? Acho que é sempre
de grande valia. É, tem aqui algumas perguntas, né? Primeiro, o pessoal que está acompanhando a gente pelo Instagram colocou, né? Olá, boa tarde a todos, tema interessantíssimo, né? Ouvindo verdades. Então, são algumas pessoas que estão acompanhando a gente aí que está falando isso para nós, né? Eu acho que é um tema extremamente preocupante, né? Na pós-graduação a gente trabalha muito isso, na pós-graduação de farmácia clínica, né, Paula, onde você é nossa docente, e a gente trabalha muito com essa questão de o que eu vou padronizar dentro da minha unidade hospitalar ou o que eu vou padronizar no Sistema Único de Saúde, no SUS, para o Brasil, frente às informações que a gente possui. Né? Então, é sempre um receio, é sempre um medo, e a gente fala isso na pós-graduação, a gente trabalha isso na pós-graduação com os nossos alunos, porque a informação ela está aí. Então, se a gente ligar a televisão hoje, a informação ela estará aí, o protocolo de Covid ele está sendo utilizado, amplamente utilizado, inclusive com chancelas, né, de vários órgãos, e aí eu não vou entrar na questão política, ou, enfim, existe chancela, e o que eu vou utilizar de informações adequadas e o que seria uma informação adequada para que eu pudesse instituir um protocolo como este no Sistema Único de Saúde ou internamente ao meu hospital, né? Então, eu tenho conversado e venho conversando bastante com o pessoal da Anvisa com relação aos produtos, com relação, né? Por que não existe pela Anvisa, e foi um questionamento que eu fiz, né? Como que a Anvisa enxerga isso? Por que não existe esses medicamentos padronizados para o SUS, como ivermectina, como a hidroxicloroquina, por exemplo? E aí o que eles me passam é justamente a questão das publicações, dos dados científicos. Então, Rafael, não temos dados científicos que corroborem com a inclusão destes produtos para o uso. E aí a gente vê que muitos médicos e muitos hospitais utilizam de forma off-label e tem resposta. Agora, a questão, né, Paula, que eu queria trazer aqui, não é só esta, não é só da resposta, mas sim também da toxicologia disso, né? Que você comentou, falou assim, legal, vamos usar. Tá, ok, mas não está sendo deixado de lado, mas estamos vendo respostas também negativas toxicológicas para esses produtos, né? E como resolver isso? E como levar essa informação, Paulo? E como trazer isso à tona? Na história da toxicologia, essa é a história da toxicologia, né? Porque há um ano, um pouco mais de um ano da pandemia, quando começou a falar em cloroquina e hidroxicloroquina, eu olhei isso e falei, não, mas como assim? Qual é a evidência científica? E eu fui atrás, né? Eu falei, meu Deus, era um ou outro artigo falando, né, utilizou aí da MERS, da SARS-CoV-1, mas não tem nada. E assim, o que me chamou a atenção? As doses altas. Falei, meu Deus, se a própria cloroquina, hidroxicloroquina um pouco menos, mas já são tóxicas em doses terapêuticas, que dirá nessas doses que estão sendo apresentadas nos estudos científicos, né? E assim, e as respostas sempre em aberto, mas contudo, mais estudos ainda precisam ser realizados, ou seja, vai administrar uma alta dose para a pessoa e não tem resposta. Então, assim, a toxicologia, ela mostra isso, né? Se a gente fizer também um histórico aí, todos os medicamentos, novos medicamentos, que na época eram novos mesmo, hoje já não são mais, que foram sintetizados aí, ou por conta, né, para otimizar a matéria-prima, ou para achar uma nova terapia mesmo, e aí os médicos recomendando e as pessoas comprando, era uma questão, Rafael, de um ano, praticamente um ano, para nós vermos os primeiros casos de intoxicação fatal. Então, há um ano atrás, eu já estava de olho nisso. Eu falei, daqui a um ano vai dar problema.
vamos começar a ter intoxicação fatal, vamos começar a ter problemas de hepatotoxicidade e não deu outro. Então, nós vamos agora começar a colher frutos podres, né, de uma prevenção que não tinha que ter sido feita, de um protocolo que não deveria ter sido realizado. Eu provavelmente, talvez a questão risco-benefício ela ficou mais flexibilizada por conta da pandemia, né? Porque aquela coisa, bom, vamos operar, vamos fazer intervenção cirúrgica. Tá, qual o risco da pessoa morrer durante a intervenção? Tem 99% de risco de morrer. Ah, e se não fizer a intervenção? Tem 100% de chance dela morrer. Bom, então vamos fazer a intervenção cirúrgica. Então, esse é o risco-benefício na medicina. Só que eu não sei se houve, de fato, esse risco-benefício nos casos de infecção a ponto dos protocolos, de serem gerados protocolos com medicamentos que não tem evidência científica nenhuma, né? E que é uma questão, a própria dose é tóxica ou alguns não são doses tóxicas, né? São muito próximos, né? Da dose tóxica, e com a repetição de dose, como nós vimos ali, isso se torna tóxico, porque vai lentamente gerando hepatotoxicidade, que é o órgão biotransformador do nosso organismo, enfim. Então, na minha opinião, tá? Me parece que ficou muito flexibilizado a questão do risco-benefício. E aí teve, sim, intervenção política, de como que seria aí os protocolos e aquela coisa, vamos salvar vidas ou vamos ficar parados? Bom, vamos tentar salvar vidas, então vamos colocar cloroquina, hidroxicloroquina e todos esses outros. Me parece que foi isso. Ô, Paula, pensando aí ainda na cloroquina, eu tenho algumas perguntas aqui da Patrícia também, que eu já vou fazer, Patrícia, mas pensando aí nessa toxicidade, né? Já colocando uma pergunta que a Patrícia trouxe aqui com uma colocação toxicológica para você. A Patrícia faz a pergunta assim: o uso off-label pode gerar toxicidade aos pacientes? E aí eu complemento, né? A gente tem hoje o uso off-label de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, todos para a COVID, porque o uso off-label significa que não estão aprovados, né? Ou seja, não está descrito em bula o uso de nenhum medicamento hoje para a COVID-19. E o que você me diria, não só se o off-label pode trazer uma toxicidade, mas do uso da cloroquina inalatória? Então, o off-label é um grande problema, porque muitas vezes resume-se a uma comunidade, na comunidade científica, resume-se a uma parcela, né, quer seja de médicos, farmacêuticos, enfim, comunidade da saúde, e aí isso não tem, muitas vezes é mais uma crença pessoal, particular, do que outra coisa, né? Inclusive, aí, só puxando, colocando um gancho, tem agora uso que não tem nada a ver com a Covid, tá? Mas tem ainda, pelo menos ainda não, tem uso off-label de cetamina para pacientes com estado de depressão, tá? E aí eu estou num caso, como uma assistente técnica, em que a pessoa teve vários problemas, várias sequelas, por conta do uso off-label da cetamina, né? Então, com certeza, cloroquina, hidroxicloroquina e qualquer outro off-label vai gerar sequelas. Aliás, já está gerando, né? E aí, em relação à inalatória, por quê? Porque o que tem visto de reposicionamento de fármaco tem sido, ao invés de fazer via oral ou injetável, fazer inalatória. Porque aí parece que não tem nada a ver isso, né? A gente sabe, mas que parece que dá a falsa impressão de que o spray, né, que ele vai direcionar para os pulmões.
como se nós não tivéssemos alvéolos pulmonares que fazem ligação do respiratório com o circulatório. Pelo amor de Deus, senão, né, todo mundo que faz ingestão de bebida alcoólica não iria exalar aquele ar etílico que, se a gente acende um fósforo, explode o local. Claro que brincadeiras à parte, mas tem total comunicação. Então, assim, uma tentativa desenfreada de ser o primeiro laboratório, de ser o primeiro, o pai, a mãe do medicamento, da tecnologia, está fazendo se colocar os pés pelas mãos. E aí a gente tem que lembrar do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que nós temos comitês de ética e legislação sobre ética, justamente porque atrocidades foram feitas em nome da ciência, né? E aí teve que se falar, olha, não é assim, não queremos mais isso. E eu realmente tenho muito receio que, de forma isolada e bem velada, situações como essas estejam se repetindo. Ô, Paula, fazendo um outro adendo para a pergunta da Patrícia, e aí eu vou responder com a minha visão, tá? Para gerar conflito aqui, viu, Paula? Eu vou responder com a minha visão e você coloca o que você acha, porque você já colocou uma visão sua ao longo aí da sua apresentação. Mas vamos lá. Parabéns por trazer artigos importantes e atualizados. A Patrícia coloca para você. E ela coloca assim: qual a lógica de aplicar no paciente um antibiótico, sendo que o SARS-CoV-2 é um vírus? Eu vou responder em partes, tá, Patrícia? E aí eu quero que a Paula também faça as suas colocações. Quando a gente pega o SARS-CoV-2, né, a Covid-19, a gente vê que a gente tem um processo de desenvolvimento de trombos, né, devido à ligação da proteína spike do vírus, né, a enzima conversora, a ECA, no caso, né, a enzima conversora de angiotensina, que está presente no corpo inteiro, não só no pulmão, mas no corpo inteiro, e aí essa formação de trombo ela acontece. O que a gente vê nos pacientes com COVID é um processo infeccioso pulmonar. Então, o processo infeccioso nos pulmões, e aí sai fora dessa questão de trombos e tudo mais, o processo infeccioso pulmonar é comum nos pacientes. Então, todos os pacientes que a gente vê no hospital, intubado ou ainda não intubado, eles possuem um processo infeccioso. Então, ao meu entender, de todas as drogas que estão sendo utilizadas, né, de todos os medicamentos que estão sendo utilizados hoje, o mais que eu poderia explicar, e acho que o único que eu poderia explicar o uso, seria um antibiótico. Tá? No caso, está sendo utilizado um macrolídeo, né? No caso, uma azitromicina, que a gente vê na história dos macrolídeos, especificamente da azitromicina, uma alta resistência bacteriana a ele, né? Mas que está sendo utilizado aí a azitromicina. Não vejo, tirando essa questão da resistência bacteriana, um grande problema, e toxicológico, claro, mas um grande problema no uso de um antibiótico para quem está tendo uma infecção pulmonar, tá? Claro que uso off-label para COVID, mas eu não estou falando do uso para COVID, estou falando de um uso não preventivo, né? Eu brinco nas minhas aulas que se fosse preventivo a gente teria que tomar antibiótico e coquetel de AIDS a partir de hoje. Vai que um dia, né? Brincadeiras à parte também, mas não como preventivo, e sim como um tratamento para um processo infeccioso que está comumente conhecido junto aos pacientes que são acometidos pelo COVID. Então, eu vejo e enxergo dessa forma que seria um único medicamento aí dessa lista que poderia ser explicado a questão do seu uso. Tá? A Paula colocou ao contrário, eu queria ouvir você de novo, Paula. Pensando na intubação, né, no processo de intubação, inclusive recomendado, né, porque muitas vezes o hospital ele não está preparado para fazer uma intubação, apesar de estar numa UTI. Claro que isso daí é mais difícil, né, mas ele precisa seguir ali os seus protocolos de asepsia, e muitas vezes
isso pode, numa pequena falha, você leva, né, o paciente a uma septicemia e, consequentemente, morte. Então, em caso de intubação, sim, pensando na intubação, pensando na mitigação da possibilidade de uma infecção, sim, sim, tem que ser. Agora, para COVID, não tem sentido, né? Realmente não. Então, eu compartilho, sim, Rafael, da sua visão, no que se refere à intubação. Agora, passado ali o período de intubação, né, extubação, enfim, passado o risco da infecção pelo procedimento e não pela doença, pela infecção por COVID, ok, tira, mas não é o que acontece, né? Não é o que acontece, porque cai-se naquele mesmo erro. Você vai ao pronto-socorro, a garganta está vermelha, está inflamada, não está infeccionada ainda. Pode ser que vá surgir em questão de dias, né, de horas, não dias, mas horas, que aí os primeiros pontos ali de infecção se tornem visíveis. Então, aí é o momento em que o médico tem que escolher entrar ou não entrar com antibiótico, mas muitos erroneamente entram com antibiótico, né? Isso fica, não era uma infecção ainda, que o organismo estaria, né, daria conta dessa infecção, ou então a pessoa termina o uso do antibiótico antes, e aí isso gera problemas cardíacos, né? Então a gente sabe as consequências disso também. Enfim, o uso de antibiótico, sim, pensando por esse lado, seria todos os dias aí que a gente precisaria usar. Agora, na intubação, ok, qualquer outro procedimento, né, que leve a um risco de infecção para o paciente, ok, mas não para a COVID. Não Perfeito, para. Paula. Perfeito. A Isabela, a gente já está chegando ao fim aqui, eu vou fazer a pergunta da Isabela. Ela coloca: boa tarde, Paulo e Rafael, boa tarde. Gostaria de saber se há alguma diferença quanto à efetividade e toxicidade das vacinas que têm apenas uma dose e outras das que têm mais doses, no caso 2 doses, aprovadas ou não pela Anvisa. Quando a gente fala de vacina, a toxicidade é muito diminuta, assim, é baixa. Tanto que esse último medicamento que eu trouxe, que é um medicamento biológico, eu acho que vai ser eu acho que é uma aposta muito boa, porque medicamentos biológicos mostram que são mais seguros em relação àqueles que são sintetizados, né, que têm a sua estrutura química, então são mais seguros, tá? A vacina não tem esse problema. Agora, o que tem se falado é que algumas vacinas têm aí tido uma tentativa de estabelecer causalidade entre a vacina, uma vacina X específica, e trombos, tá? Mas que também já teve uma nota aí da Organização Mundial da Saúde falando que, apesar de, né, sim, terem tido os casos de trombos, mas que os riscos, os benefícios, que são aí de 94%, salvo engano, de proteção que a vacina confere, então é um caso realmente, né, muito maior o benefício do que esse risco de trombo, que todo mundo tem um risco de trombo, né, se não tiver aí com um check-up do coração, né, em dia, por exemplo, né, é claro que se você está usando uma vacina, algo que é de fora do seu organismo, a gente sempre fica com receio, né, mas os números de pessoas que desenvolveram trombos é pequeno em relação aos problemas que surgiriam se essa vacina não fosse administrada, e que tem aí que traz uma segurança de não infecção de 94%. Então, fica a vacina como prevalente. Só complementando essa informação, ontem mesmo saiu um estudo sobre a vacina de Oxford, né, que é essa que você está comentando sobre o trombo, e a Organização Mundial de Saúde, bem como a EMA, né, European Medicines Agency, que é a agência europeia para medicamentos, que equivale aí à nossa Anvisa,
eles emitiram um parecer que sim, pode ser que exista esta relação, né, do trombo com o uso das vacinas, mas diante do N, ou seja, do público que fez o uso das vacinas e o número de pacientes que tiveram trombo, isso equivale a 0,03% da população. 0,03% da população que fez o uso da vacina. Então, diante da balança risco-benefício, a vacina está trazendo um maior benefício do que o risco do trombo que foi causado. Então, só complementando e colocando em números, né, Paula, essa informação. E isso vale também, né, Paula, para o Remdesivir, né, que é o único medicamento aí que a Anvisa colocou para uso como antiviral aqui no Brasil para a Covid-19. E o Remdesivir, ele é um medicamento que é indicado para pacientes graves e intubados, porque entende-se que o Remdesivir, que é o medicamento originalmente aí, desenvolvido para o vírus do Ébola, e é justamente essa questão, é o risco-benefício. Então, em conversa também com a Anvisa entende que, e foi assim que me responderam, Rafael, entendemos que o benefício que se traz com esta medicação hoje, né, frente aos números europeus e americanos que a gente tem, que o benefício para esses pacientes é maior do que os riscos que ele já possui. Então, assim, a medicação não vai levar este paciente a óbito e ainda pode melhorá-los, tirar aí, né, aumentar esses 20% de chance que a gente tem de uma melhora de pacientes intubados. Então, o Remdesivir aí é o medicamento, custa, se eu não me engano, R$13.000 a dose do medicamento, ou frasco do medicamento, não me recordo ao certo, mas são R$13.000. É um custo extremamente alto, elevado, mas existe aí, no caso, esta aprovação pela Anvisa desse medicamento. E aí existe também a questão toxicológica e de toxicidade da medicação também, então tudo isso é avaliado, né, Paula? Paula, agradeço mais uma vez aí a sua participação, queria abrir para você deixar aí uma mensagem final para quem acompanhou e para quem está acompanhando a gente aí pelo Instituto Racine, pelo Instagram do Instituto Racine, por favor. Eu que agradeço, foi um prazer, né, conversarmos sobre isso em casa, né, na nossa casa Racine, enfim, dúvidas, perguntas, né, estou à disposição, e que todas as pessoas que assistiram, porque são interessadas, porque são farmacêuticos, futuros farmacêuticos, que lembrem-se sempre do compromisso que fizeram, né, no momento ali da sua colação de grau, né, e que é servir, promover a saúde e servir a ciência, e que isso nunca seja afetado, porque nós estamos vivendo uma situação caótica, uma pandemia, né, em que a ciência e bons profissionais estão, né, se desdobrando, buscando uma solução para isso, e eu tenho certeza que vai encontrar, né, quer seja por um novo medicamento, quer seja aí por um avanço na vacinação, e que isso é o resultado, o esforço de bons profissionais, né, de pessoas comprometidas com o compromisso que fizeram, não importa o tempo, mas que fizeram no momento da colação e que vivem para isso e se pautam no que é certo, no que é correto. Essa é a minha mensagem, Rafa. É isso aí, Paula. Obrigado mais uma vez, né? E aquela questão, né? A Paula colocou aqui, bora tomar vacina e manter o isolamento social, o uso de máscara, o uso do álcool em gel, porque a gente ainda vai ter aí alguns anos pela frente para a gente sair dessa situação. Não digo meses, digo anos, para a gente sair dessa situação que nós estamos aqui, que ainda vai demorar um tempo. Eu acho que é um aprendizado para nós, né? Como sociedade, como planeta, dos cuidados que a gente precisa ter. Agradeço, Paula, mais uma vez a sua participação, agradeço a todos que acompanharam a gente aí também em mais um evento. Fiquem de olho aí no Instituto Racine, que vários novos eventos vão acontecer aí ao longo dos próximos dias, meses,
e ficamos aí à disposição de vocês para recebê-los em nossos cursos, no curso de pós-graduação em farmacologia clínica, onde a Paula também é docente, temos aí vagas remanescentes. Quem quiser entrar em contato com o Instituto Racine, no site tem aí o nosso WhatsApp em racine.com.br. Fiquem à vontade, muito obrigado e até breve.